Graça e paz, irmãos. É uma alegria vê-los aqui e é um privilégio poder compartilhar nessa manhã a palavra do Senhor em la carta de Pablo a Filemón. La carta de Pablo a Filemón. Les invito a que abram suas Bíblias em Filemón. Filemón está luego después de Tito, antes de Hebreus. Depois de preparar a liturgia, eu havia cambiado o título do sermão para que quedasse um pouco mais sencillo. E o título do sermão é de inútil a hermano. Hermanos, temos aqui 25 versículos para esse sermão. Então, vamos a ler em dois blocos. Vamos a ler del versículo 1 hasta el versículo 10, hasta el versículo 12, e depois leemos el final. Eu vou ler para vocês e pido que acompanhem a leitura com reverência. Isso quer dizer com atenção, com respeito à palavra de Deus. Pablo, prisioneiro de Jesucristo, e el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, e a la amada hermana Apia e a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Vamos a orar una vez más, hermanos. Padre, te damos gracias por permitirnos venir a este culto y prestarle la adoración que a ti es debida. Padre, te damos gracias porque en Cristo Jesús hemos sido alcançados por tu amor, e te pedimos agora que estamos delante de tu palavra, que o Senhor nos bendiga e aplique
esta palavra a nosso coração. Que o Senhor transforme nossa vida para a glória de tu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hermanos, quando abrimos a carta a Filemón, nos encontramos com uma carta que, em muitos sentidos, é a mais personal de todas as que escreveu o apóstolo Pablo. Não está dirigida a uma igreja inteira, nem desenvolve grandes doutrinas teológicas de maneira sistemática, mas bem aborda um problema muito concreto, um problema profundamente humano e completamente real. Um escravo fugitivo que necessita ser reconciliado com seu amo. Sin embargo, precisamente nessa breve carta, apenas 25 versículos, vemos uma extraordinária demonstração do poder transformador do Evangelho. Vemos como Cristo transforma não só as pessoas, sino também suas relações. Descobrimos como a graça pode convertir uma separação dolorosa em uma oportunidade para a reconciliação. E aprendemos que a verdadeira autoridade não se exerce por meio do poder, sino mediante o amor. Esta carta é um verdadeiro manual para nós sobre as relações cristianas. Esta carta nos ensina a providência de Deus, aun quando atravessamos circunstâncias difíceis que não logramos compreender. Irmãos, podemos resumir o mensagem dessa carta da seguinte maneira: quando reconhecemos que a graça de Cristo nos ha transformado e nos ha hecho hermanos na família de Deus, somos chamados a exercer a autoridade com amor, a tratar os demais com humildade e a buscar a reconciliação, aun quando tenhamos o poder de imponer nossa vontade. E bajo o título de Inútil a Hermano, vamos considerar 4 verdades que esse passagem nos apresenta. Primeiro, a identidade transformada por la graça. Segundo, a autoridade renunciada por amor. Terceiro, a providência divina em la separação. Quarto, a confiança em la obediência. Comecemos então, irmãos, com os primeiros versículos de esta extraordinária carta. E esse primeiro ponto, eu vou estar considerando os versículos de 1 hasta o versículo 7. E Pablo começa sua carta de uma maneira muito particular. E no versículo 1 escreve: Pablo, prisioneiro de Cristo Jesus, e Timoteo, nosso irmão, a Filemón, nosso amado colaborador. Hermanos, é necessário considerar a forma em que o apóstolo se apresenta. Mira que é interessante que o apóstolo não se identifique aqui como apóstolo, aunque tinha toda a autoridade para serlo. Em câmbio, o apóstolo Pablo se apresenta como um prisioneiro de Cristo. E a pergunta é: por quê? Por que não se apresenta como apóstolo? Porque sabe que está a ponto de fazer uma petição muito delicada. Vai a interceder por alguém.
que nesse contexto entende que o mais importante não é fazer valer sua autoridade, sino manifestar humildade. Antes de recordar que és apóstolo, Paulo quer que Filemão recuerde que ele também está submetido à autoridade de Cristo. E em los versículos 4 a 7, encontramos outro rasgo característico do apóstolo Pablo. Antes de fazer qualquer petição, ele empieza dando graças a Deus. Dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Pablo había escuchado del testimonio de Filemón. Sabía que era un hombre de fe. Sabía que amaba a los hermanos. Sabía que había sido de grande bendição para a igreja. E tudo isso lo levava a dar graças a Deus. Pero, hermanos, Pablo quiere ir todavía mais lejos. El versículo 6, el apóstolo escribe para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. En otras palabras, el apóstolo Pablo está diciendo que la fe verdadera no permanece oculta, produce fruto, se hace visible en una vida de amor y servicio. Una fe genuina siempre termina reflejando-se em la maneira em que tratamos a los demás. Luego, en el versículo 7, el apóstolo Pablo añade, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Hermanos, essa é uma afirmação muito hermosa. Filemón havia fortalecido a vida espiritual de muitos crentes. Ha sido um instrumento de consuelo. Havia animado a los hermanos em la fé. Isso é o que caracteriza um cristiano maduro. A vida cristiana, e ponha sua atenção aqui, não consiste unicamente em afirmar doutrinas corretas. Também consiste em viver de la maneira que nossa presença fortaleça a outros. Um crente maduro, hermanos, leva consolo, esperança, ânimo, ali donde Deus lo coloca. Miren agora o que disse Pablo em Colossenses 3, 12 e 13. Vestíos, pois, como escogidos de Deus, santos e amados, de entrañable misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansedumbre, de paciência, soportando-os uns a outros e perdonando-os uns a outros, se alguno tuviere queja contra outro. E nesse texto de Colossenses encontramos a explicação da conduta de Filemón. Nossa identidade em Cristo determina nossa maneira de viver. Porque hemos sido escolhidos por Deus, porque somos santos, porque somos amados. E devemos viver como pessoas transformadas por la graça. Isso significa cultivar a misericórdia, a bondade, a humildade, a mansedumbre, a paciência. E hacemos isso porque já fomos alcançados e transformados pela graça de Jesus.
E precisamente isso era o que caracterizava a vida de Filemón. Sua fé produzia fruto. Seu amor fortalecia a igreja. Sua vida reflejava a obra transformadora do Evangelho. E por isso Pablo agora lhe hará uma petição muito mais difícil. Lhe pedirá que extienda essa mesma graça a alguém que lá necessitava desesperadamente. E aí, irmãos, vamos considerar o segundo ponto desse sermão, onde vamos a ver a autoridade renunciada por amor. Pablo não para em mostrar-nos sua intenção, pero o apóstolo avança. E para esse segundo ponto, vou estar considerando os versos 8 a 14. Em los versos 8 e 9, Pablo escreve umas palavras que revelam a essência do liderazgo cristiano. Pablo disse: por lo cual, aunque tengo mucha liberdade em Cristo para mandar-te lo que conviene, mas bem te ruego por amor, siendo como soy Pablo, já anciano, e agora además prisioneiro de Cristo Jesus. Hermanos, pensemos nessas palavras. Pablo era apóstolo, tinha autoridade para dar uma ordem. Se hubiera querido, simplesmente habría dicho: Filemón, haz isto. Pero não lo hace. Prefere rogar antes que imponer. Prefere persuadir antes que mandar. E por quê? Porque Pablo compreende que a autoridade cristiana alcança sua máxima expressão quando está governada por el amor. A autoridade pode obrigar a uma pessoa a obedecer, pero só o amor pode mover o coração. E por isso Pablo não pressiona a Filemón, não dá uma ordem. Lo invita a actuar voluntariamente porque sabe que a obediência que agrada a Deus nasce de um coração transformado. Agora, fijem-se também em como Pablo se apresenta, disse que é já anciano. Depois de muitos anos servindo a Cristo, se apresenta como um homem que ha gastado sua vida por el Evangelho. E añade que é prisioneiro de Cristo Jesus. Hermanos, essa não é a apresentação de alguém que busca imponer sua autoridade. É a apresentação de um servo que habla desde a humildade e desde o sofrimento por causa de Cristo. De maneira deliberada, Pablo deixa a um lado seus direitos para apelar ao amor cristiano. Ora bem, o versículo 10 finalmente revela o motivo de sua carta. El versículo 10, el apóstolo dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis cadenas. En ese momento, toda a história hace sentido. Onésimo havia sido escravo de Filemón, havia huido de sua casa, muito provavelmente havia roubado antes de escapar. E segundo a lei romana, era considerado fugitivo. Pero Deus, em sua providência, condujo seus passos hasta Roma. E precisamente aí, onde Pablo estava preso. Certamente aí, Onésimo escutou o Evangelho, creu em Cristo. Sua vida foi transformada. Hermanos, observemos agora como Pablo habla de Onésimo. Lo llama de mi hijo.
no porque fuera su hijo biológico, nosotros sabemos, sino porque había llegado a la fe por medio de su ministerio. Entre Pablo y Onésimo ya no existía simplesmente una relación de maestro y discípulo. Existía el profundo vínculo espiritual entre un padre en la fe y un hijo espiritual. Y entonces llegamos a uno de los versículos más hermosos de esta carta, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora es útil para ti y para mí. Aquí Pablo hace un juego de palabras con el nombre de Onésimo. Su nombre significa útil. Sin embargo, antes de conocer a Cristo, la vida de Onésimo no hacía honor a su nombre. Había vivido de una manera completamente contraria al propósito para el cual Dios lo había creado. Pero ahora todo había cambiado. La gracia de Cristo había transformado su vida. Ahora sí hacía honor a su nombre. Ahora era útil para Filemón, era útil para Pablo y sobre todo era útil para el reino de Dios. Hermanos, eso es precisamente lo que hace el Evangelio. No solamente perdona nuestros pecados, também transforma nossa identidade e nos convierte em pessoas que vivem para o propósito de Deus, para a glória de Deus. Pero depois Pablo añade: a quem vuelvo a enviar-te, recíbelo como a mis próprias entranhas. Hermanos, Pablo está dizendo, com essas palavras, recíbelo como se me estuvieras recibiendo a mim. Onésimo havia chegado a ser tão amado para o apóstolo que enviá-lo de regresso era como entregar uma parte de seu próprio coração. Finalmente, nos versículos 13 e 14, Pablo explica por que não retuvo a Onésimo a seu lado. Nada quise fazer sem tu consentimento, para que tu favor não fosse por obrigação, sino voluntário. Pablo havia desejado que Onésimo permanecera com ele. Lhe havia servido mientras estava preso, pero decidiu não tomar essa decisão por Filemón. Não quis passar por cima de ele. Queria que a decisão nasciera livremente de seu coração. Porque o verdadeiro amor, hermano, nunca se impõe. A obediência que agrada ao Senhor não nasce de la pressão, nasce de um coração transformado por la graça. Por isso Pablo não manipula, não exige. Pablo confia em que o Evangelho já ha hecho sua obra em la vida de Filemón. Agora miren lo que Pablo escribe em Efésios 4, de 1 a 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación com que fuisteis chamados, com toda humildade e mansedumbre, soportando-os com paciência los unos a los outros em amor. Hermanos, nesse texto de Efésios, encontramos o mesmo princípio que vemos no texto de Filemón. A autoridade cristiana não se expressa mediante a arrogância, se manifesta em humildade, em mansedumbre, em paciência e, sobretudo, em amor. Em amor. Consideremos o ponto 3.
después de haber considerado los versículos de 8 a 14. Ahora yo voy a seguir con la lectura del versículo 15 al versículo 25. Dice, porque quizás para isto se apartou de ti por algum tempo, para que lhe recebesses para sempre, não já como escravo, sino como mais que escravo, como irmão amado, maiormente para mim, pero quanto mais para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. E se em algo te dañou, ou te deve, ponlo em minha conta. Eu, Pablo, lo escribo de mi mano, eu lo pagarei, por não decirle que aún tú mismo te me debes também. Si, hermano, tenga yo algum proveito de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabendo que harás aún mais de lo que te digo. Prepara-me também alojamento, porque espero que por vuestras orações os serei concedido. Também saludam Epáfras, meu companheiro de prisões por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, mis colaboradores. La graça de nosso Senhor Jesus seja com vosso espírito. Amém. Hermanos, chegamos agora a um de los pasajes mais hermosos de la carta. En los versículos 15 y 16, Pablo dice lo que acabamos de leer, porque quizá para isso se separou de ti por algum tempo, para que lo recebieras para sempre. Hermanos, Onésimo havia huido. Sua fuga foi um acto de desobediência. Foi uma atração contra Filemón. E segundo a lei romana, era um delito grave. Sin embargo, Pablo invita a Filemón a mirar essa história desde a perspectiva completamente diferente. Pero, por isso, atenção aqui, Pablo não nega a responsabilidade de Onésimo. Pablo não minimiza o pecado de Onésimo, pero lhe ajuda a contemplar a mão soberana de Deus, obrando incluso em meio de aquela situação. Por isso, o apóstolo disse, quizá para isso se apartou de ti por algum tempo. Mira que Pablo habla com prudência. Não afirma dogmaticamente que conhece todos os propósitos de Deus. Dice quizá. Es decir, deja espacio para el misterio de la providencia divina, pero al mismo tiempo anima a Filemón a considerar que Dios puede sacar un bien inmenso incluso de una situación profundamente dolorosa. Hermanos, que enseñanza tan importante para nosotros, ¿no? Muchas veces solo vemos el dolor del presente, solo vemos la pérdida, solo vemos la injusticia, pero Dios está escribiendo una historia mucho mayor de la que nosotros alcanzamos a compreender. Isso foi exatamente o que ocorreu com Onésimo. Deus não aprobou seu pecado, pero em sua soberania utilizou incluso aquela rebelião para conduzi-lo hasta Roma, onde escutou o Evangelho e foi transformado por la graça de Cristo. Assim obra a providência de Deus. Jamás a Bíblia ensina que a providência de Deus elimina nossa responsabilidade, pero Deus governa todas as circunstâncias para cumprir seus buenos propósitos. E por isso o apóstolo Pablo continua dizendo,
para que lo recibieras para siempre. Antes, la separación era temporal. Ahora la comunión sería eterna. Antes estavam unidos unicamente por uma relação social. Agora estavam unidos por algo infinitamente mais profundo. Eram irmãos em Cristo. Irmãos, o Evangelho não só cambia o coração das pessoas. O Evangelho transforma a maneira em que nos relacionamos uns com outros. Irmãos, quando Cristo une a duas pessoas, desaparecem as barreiras que antes las separavam. Não é que desapareçam todas as diferenças sociais de um dia para outro, sino porque agora existe uma identidade muito mais profunda. Agora, ambos pertencem à mesma família de Deus. E por isso Pablo añade tanto na carne como no Senhor. Es decir, essa nova relação devia reflejar-se tanto na vida cotidiana como na comunhão espiritual. A fé não podia quedar-se unicamente dentro da igreja. Devia transformar também a maneira em que Filemão tratava a Onésimo em sua vida diária. Agora mirem comigo o versículo 17. Pablo hace uma petição profundamente comovedora. Si pues me tienes por companheiro, recíbelo como a mim mesmo. Essas palavras, irmãos, nos recuerdam o coração mesmo do Evangelho. Pablo está dizendo, recíbelo com o mesmo amor e o mesmo afecto com que me receberias a mim. Hermanos, aqui nós temos uma hermosa imagem de la reconciliação. O apóstolo se identifica com Onésimo e ruega em favor de ele. De maneira aún mais perfeita, podemos pensar em nosso Senhor Jesucristo, que hizo lo mesmo por nós. Nós éramos culpables delante de Deus, pero Cristo tomou nosso lugar, intercedió por nós, para que fuéramos recebidos como hijos de Deus. E finalmente, no verso 20, Pablo conclui essa parte dizendo, sí, hermano, que reciba yo algum proveito de ti en el Senhor, conforta mi coração em Cristo. Depois de tudo o que Pablo ha dicho, Pablo hace uma petição profundamente personal. Deseja que Filemão llene su coração de alegria. E como podia hacerlo? Recibiendo a Onésimo com o mesmo amor com que Cristo lo havia recebido. Agora mirem Romanos 8:28, donde Pablo disse, e sabemos que los que amam a Deus todas as coisas lhe ayudam a bien, isto é, a los que conforme a su propósito são chamados. Esse versículo não significa que todas as coisas sejam buenas. A fuga de Onésimo não foi buena. O pecado nunca é bueno. Pero sí significa que Deus, em sua providência, governa incluso as circunstâncias mais difíceis para cumprir seus propósitos de graça. E essa verdade sigue sosteniendo al creyente hasta el dia de hoje. Consideremos o ponto 4, a confiança em la obediência, versículos 21 a 25, para concluir. Chegamos aqui ao final de esta pequena carta. E no verso 21, Pablo escreve, confiando em tu obediência, te escribo sabendo que harás aún mais de lo que digo. Hermanos, essas palavras revelam algo muito importante acerca da relação entre Pablo e Filemão.
Pablo não escreve com desconfiança. Pablo não pensa que Filemón terá que ser obrigado a ser o correto. Ao contrário, essas palavras do apóstolo expressam uma profunda confiança em la obra que Deus já ha realizado no coração de Filemón. Por isso disse, confiado em tu obediência. E añade algo todavia mais surpreendente, sabendo que harás aún mais de lo que digo. Hermanos, que extraordinária maneira de animar a um irmão. Pablo espera que Filemón não se limite a cumprir uma ordem. Confia o apóstolo que Filemón actuará com uma generosidade que irá incluso mais allá de lo que ele ha pedido. Não sabemos com certeza que significa essa expressão aún mais. Alguns pensam que Pablo esperava que Filemón liberara a Onésimo, e essa é uma possibilidade, pero o texto não lo afirma de maneira explícita. Lo que sí podemos afirmar é que Pablo esperava uma obediência que nascera del amor e não simplesmente del deber. E aqui encontramos um princípio muito importante para a vida cristiana. A graça nos leva a perguntar-nos, não nos leva a perguntar-nos qual é o mínimo que devo fazer. A graça nos leva a perguntar como puedo glorificar mais a Cristo. Esse câmbio de perspectiva transforma completamente nossa obediência. Já não obedecemos como alguém, porque alguém nos obriga. Obedecemos porque amamos ao Senhor que nos alcançou e nos transformou por sua graça. Pero, no versículo 22, o apóstolo añade, e ao mesmo tempo, prepara-me também alojamento, porque espero que por vossas orações os serei concedido. Pablo expressa aqui sua esperança de ser posto em liberdade. Confia em las orações de los creyentes. Espera poder visitar novamente a Filemón. E essa petição, hermanos, añade um hermoso detalhe à la carta. Pablo não está pensando unicamente em resolver um conflito. Está pensando em restaurar plenamente a comunhão. É como se dijera, espero volver a ver-los pronto e alegrar-me com o que Deus ha hecho entre ustedes. Depois, em los versos 23 e 24, encontramos uma lista de saludos. Te saludam Epáfras, meu companheiro de prisões em Cristo Jesus, Marco, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores. Hermanos, poderia parecer um detalhe ao final da carta sem importância, pero não lo é. E hemos visto ao final da carta de Colossenses também uma lista grande de pessoas a quem Paulo hace referência. Estes nomes aqui, ao final da carta a Filemón, nos recuerdam, e põe sua atenção, isso é muito importante. Esses nomes nos recuerdam que a vida cristiana nunca se vive em aislamento. O Evangelho forma uma comunidade. Pablo não está solo, Filemón tampouco. Todos formam parte do mesmo corpo de Cristo. E toda essa comunidade participa de uma maneira ou outra nessa história de reconciliação. Finalmente, Paulo conclui a carta com essas palavras: "La gracia de nosso Senhor Jesucristo seja com vosso espírito."
Hermanos, miren, la carta no termina hablando de la autoridad apostólica. Tampoco a carta termina hablando de las faltas de Onésimo o de su pecado. También la carta no termina insistiendo en la responsabilidad de Filemón. La carta termina hablando de la gracia. Porque toda esta carta existe gracias a la gracia. La gracia transformou a Onésimo. La gracia transformou a Filemón. La gracia sostuvo a Pablo. E solamente a graça podia produzir a reconciliação que ele estava buscando. Agora mirem o que disse Pablo em 2 Coríntios 9, versículo 7. Cada um dê como propuso em seu coração, não com tristeza nem por obrigação, porque Deus ama ao dador alegre. Hermanos, aunque Pablo está hablando de las ofrendas ao escrever a la igreja de Corinto, o princípio também ilumina este texto de Filemón. Deus não se agrada de uma obediência nacida de la pressão de la obrigação. Se agrada de uma obediência que brota de um coração transformado por sua graça. Esse ha sido, hermanos, desde o princípio até o final, o grande mensagem de esta carta. E eu quero concluir fazendo algumas aplicações práticas. E a primeira é: se Cristo ha transformado tua vida, permita que essa transformação se veja também em suas relações. Não basta com dizer que creemos no Evangelho. O Evangelho deve hacer-se visível em la maneira que tratamos nossa família, nossos irmãos em la fé, a nossos companheiros de trabalho e aún a quienes nos han herido. Segundo, se Deus lhe ha confiado alguma responsabilidade sobre outras pessoas, como padre, madre, pastor, maestro, empleador ou líder, recuerde o exemplo de Pablo. A autoridade cristiana não se exerce mediante a imposição, sino mediante o amor. Não busque controlar as pessoas, procure servi-las, guiá-las, animá-las a ser o correto para a glória de Deus. Terceiro, se hoje estás atravessando uma situação difícil e não entende o que Deus está fazendo, recuerde a história de Onésimo. Quizás hoje usted solo alcança a ver o dolor, pero Deus vê toda a história. Confie em nosso Senhor, que nunca desperdicia nenhuma circunstância da vida de seus filhos. Sua providência sigue obrando, aun quando nós todavia não podemos compreender seus caminhos. E por fim, a quarta aplicação: se existe uma relação rota em sua vida, não se conforme com a distância. Busque a reconciliação sempre que seja possível. Dê o primeiro passo, ore, perdone, pida perdão quando seja necessário e confie en el mismo Deus que reconciliou a Filemón e Onésimo. Esse é o mesmo Deus que sigue reconciliando pessoas por meio do Evangelho. Vamos orar, irmãos. E a continuação vamos ministrar a cena do Senhor. Padre, graças por essa enseñança tão bela. Uma enseñança tão de um acontecimento tão particular em el ministério do apóstolo Pablo, e lo vemos aqui um exemplo de como nessa circunstância ha pastoreado tanto a Onésimo como a Filemón. Padre, que
essas verdades que aqui consideramos nesta manhã, né, sejam aplicadas em nossa vida por Tu Espírito. Dá-nos sabedoria, ó Deus, para vivermos de acordo com elas. Oramos em nome de Jesus. Amém.